Recebi um diagnóstico de uma doença que não tem cura e outra notícia que eu ia fazer uma cirurgia de urgência e também logo depois da cirurgia eu ia ter que usar uma bolsa de ostomia. Bom, já tem um tempo que eu estou tentando gravar esse vídeo e hoje eu criei coragem para compartilhar um testemunho, contar sobre a minha história, né? E para servir de ajuda de alguma forma se você estiver passando por um momento difícil. Meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos e hoje eu tenho a doença de Crohn e também uso uma bolsa de colostomia. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Começar pelo começo, né? Porque é a minha vida e vai ser muito importante vocês perceberem que sempre eu estive tendo uma ajuda, não de pessoas, mas sim de Deus. Aí minha mãe tiveram um relacionamento bem saudável, né? Um relacionamento bom. Só que a partir de um momento minha mãe começou a notar um comportamento no meu pai que não era normal. Ela começou a perceber ao longo do tempo de relacionamento com ele que ele tinha esquizofrenia. E a partir daquele momento minha mãe começou a pedir ajuda de alguns amigos e familiares para ver se realmente era aquilo mesmo que ela estava pensando. E ali ela percebeu que ele tinha esquizofrenia. E nisso o relacionamento deles acaba não dando certo. E nesse mesmo momento que minha mãe descobriu essa doença no meu pai, ela também recebeu um diagnóstico de um câncer. Minha mãe e meu pai com uma doença, um foi para o lado, um foi para o outro, não se separando, né? Minha mãe com câncer, meu pai com esquizofrenia e acabou tendo o diagnóstico depois de um longo tempo da vida, né? Falam que a esquizofrenia pode dar em certo tempo, no começo da vida, no meio da vida, no final. E por aí, não sei ao certo, mas essas coisas assim não cabem a nós saber, só aceitar. Nisso, eu já tinha vindo ao mundo, pelo que eu sei, né? E minha mãe me levou para morar junto com a mãe dela, que é minha avó. Aí fomos morar na casa da minha avó, né? Eu, minha mãe, minha avó e o esposo da minha avó. E nisso, meu pai foi morar com a mãe dele, né? Meu pai já estava tentando tratar, né, essa esquizofrenia, minha mãe fazendo tratamento com a doença dela, de câncer de mama, e foi se passando o tempo, e acabou que a minha mãe faleceu, e minha mãe deixou minha guarda com minha avó, e logo em seguida, passou-se meses, minha avó, que ficou com a minha guarda, teve a perda do seu marido, seu esposo, e nisso, passou-se um ano, minha avó recebeu a notícia que ela teve um diagnóstico de Alzheimer. E logo depois disso, passam-se anos, minha avó acabou, né? O Alzheimer ficando mais agressivo, a personalidade dela acabou se aflorando, a pessoa que é criada com a criação muito rígida, né? Ainda mais o pessoal que é antigo, da roça mesmo, sabe que o negócio nem é fácil. E eu não culpo ela por conta de certas coisas que eu passei. Passou-se anos, eu tive, tipo assim, uma presença do meu pai, só que eu não conseguia ter uma conversa com meu pai por conta da esquizofrenia dele. Eu tinha conversas com ele, mas as conversas que eu tinha era questão de 30 segundos, minutos, e já começava a falar de diversos assuntos e não dava para conversar direito. Eu nunca tive uma conversa franca com meu pai, de pai para filho, nesse tempo que ele foi vivo, porque ele também já faleceu, mas foi depois de 2023 para 2024. E nesse processo, a pandemia, eu acabei me isolando e tendo momentos bastante difíceis por conta da minha avó. Ela está com Alzheimer naquele período, ela acabou descarregando coisas que estavam guardadas nela e acabou descontando em mim que não tinha culpa de nada. E nisso eu acabei absorvendo coisas que não eram minhas. E eu acabei escutando, acabei, né, sentindo isso e não sabia como lidar. Guardei aquele sentimento que não faz bem, de culpa, de tristeza, acabei me isolando, tentei contra a minha própria vida, mas ali eu aceitei a Deus. Em 2023 eu aceitei a Jesus Cristo. Minha mãe deixou uma pensão para minha avó para conseguir me manter até os 18 anos e queria cortar. E o pessoal que é da roça, o pessoal que tem esse tipo de personalidade acaba cobrando coisas que infelizmente é chato de ouvir, mas querendo ou não, né, o jeito da pessoa sobre usar muito tempo a luz, muito tempo a água do banho, essas coisas assim. Coisas chatas que, tipo assim, é o jeito da pessoa, mas acabar ouvindo isso não é legal. E não tendo um convívio muito bom, trocava dia pela noite. E nesse período eu tentei direcionar o meu foco em coisas que eu gostava para tentar ter uma renda. Comecei a gravar vídeos para o YouTube e passou esse tempo. E foi passando o tempo, eu consegui monetizar um canal no YouTube e graças a Deus eu tenho um canal até hoje. E nesse mesmo período, né, minha avó já estava com Alzheimer avançado,
Aí chegou 2023, 2024, eu monetizei meu canal. Nesse mesmo período eu comecei a sentir os sintomas da doença. 2023. Nesse período de 2023, meu pai veio a falecer de 2023 para 2024. E minha avó também faleceu. Nesse mesmo período eu já tinha, meu pai já descansou, minha mãe já descansou, minha avó descansou, meu avô faleceu também, descansou. Nesse mesmo período, morava eu na casa da minha avó e a minha mãe, que tinha descansado. Minha tia, que morava embaixo, acabou passando por uma situação delicada também, que teve uma situação bem difícil de ver o marido dela falecer na frente dela. E nesse mesmo momento, ela acabou tendo a situação de ter que ajudar a própria mãe, né? E ver esse momento da mãe em estado vegetativo. Aí ela acabou subindo para cuidar da mãe e também perdeu a mãe. Acabou morando eu, minha tia e a filha dela na casa da minha avó. E nesse mesmo período de 2023 morava eu, minha tia e minha prima, que é a filha da minha tia. E nisso eu comecei a sentir uns sintomas já da doença de Crohn. De 2023 para 2024 eu senti o primeiro sintoma da doença de Crohn, que eu não sabia que eu tinha. Não sabia que eu tinha doença de Crohn. E o primeiro sintoma, eu achei que eu tinha um furúnculo na nádega. Fui para o hospital, fiz a drenagem do abscesso. E o que aconteceu? Meio que cicatrizou, mas eu continuava sentindo dor. Aí depois de meses eu comecei a sentir dor abdominal, uma dor aqui no intestino, uma dor aqui, diarreia aguda. Não podia comer nada com digestão pesada, que fazia digestão pesada. Não podia comer basicamente nada, era dor atrás de dor. E nisso eu fui procurando ajuda, fui em hospitais tentando marcar. Fui nos postos de saúde para tentar marcar um gastrologista, que eu procurei saber, é gastro que trata isso, mas infelizmente os postos de saúde para conseguir gastro é muitos meses e demora, e até hoje a consulta não saiu, para vocês terem ideia, desde 2023 para 2024, nós estamos em 2026. E esse período que eu estava doente, eu já tinha a minha fonte de renda, e eu, graças a Deus, eu consegui me virar e ter uma fonte de renda, que é o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu posto vídeo, é minha fonte de renda até hoje. E eu fui me virando. Eu tinha um cabelo grande, eu gostava de deixar meu cabelo crescer, eu consegui deixar grande, mas eu tive que cortar para pagar os exames, colonoscopia, endoscopia, radiografia, eu fiz um tanto de coisa. Um monte de exame não dava doença de Crohn. O que eles tinham até o momento era só síndrome do intestino irritável. E nisso eles só davam um remédio, corticoide, essas coisas, fazia exame de sangue, fazia também calprotectina fecal. Aí não tinha dado doença de Crohn. E eu não sabia o que fazer. Tomava 70 gotas de dipirona sem água, não sabia o que fazer, eu sentia dor o tempo todo. E chegou um momento que eu estava basicamente sofrendo. Estava basicamente quase morrendo. E nisso um parente meu, não parente, mas quase, eu considero muito, acabou vendo a minha situação. E acabou vendo, nossa, Matheus, você está num estado muito preocupante. Por que a gente não vai no pronto-socorro para ver o que a gente pode fazer? Ela foi e me levou no pronto-socorro. Graças a Deus eles me internaram, não por causa da doença de Crohn nada, mas sim por conta do exame de sangue que eu fiz lá. Eles acabaram vendo que a minha anemia estava muito grande. E isso é uma causa isso é um sintoma da doença de Crohn, que ataca a anemia e diversas outras coisas. E nisso eu acabei ficando internado por 3 meses. Foi a primeira vez que eu internei na vida. Eu posso dizer para vocês que eu passei por uma experiência que eu não desejo para ninguém. Só quem passou esse processo de ficar internado sabe o quão difícil é, tanto pro estado mental, tanto fisicamente. Então, em um momento com meu pai celestial, meio-dia, o almoço chegou, 2, quase 3 horas recebi visita. Resolvi descansar e essa é a bolsa de nutriente que fica 24 horas me nutrindo. Acabei de tomar banho, liberaram eu para tomar banho, daqui a pouco tirei sangue também, daqui a pouco vai começar as medicações no pescoço, ou as medicações no pescoço, aí depois vai colocar a de 24 horas novamente, vai reabastecer. Terminando essa daqui, vai reabastecer, vai colocar de nutriente na veia, é isso. Conseguindo descobrir a doença de Crohn, eu recebi também a notícia que eu ia fazer o quê? Uma laparotomia exploratória, que eles viram que tinha que remover certas partes do intestino e que eu ia usar uma bolsa de colostomia. Ali o meu mundo basicamente veio, oh meu Deus, por quê?
Aí eu me perguntei. Eu passei por tanta coisa, eu tive tantas perdas, hoje eu moro sozinho também. Com uma onça, que pode-se dizer que é um gato. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu enfrentei situações que eu me perguntei tantas e tantas vezes o porquê, mas ali eu entendi que é para mostrar que Deus testa a gente de diversas formas, é para mostrar que Ele vive e que o escolhido não tem escolha, e quem Ele escolhe para passar por certas situações é para mostrar que Ele existe e que até o momento que Ele tem um propósito para cada pessoa, essa pessoa não vai deixar esse mundo. Vai passar por situações que Ele quer que você passe e só Ele sabe o porquê. E cabe a você absorver as coisas ruins e boas e colocar em prática e de aprendizado. Isso de colostomia, não sei se vai ser definitivo. Faço um tratamento, vou no SUS. Se eu nem sabia se eu ia viver isso. Meus dias eram totalmente iguais e quero compartilhar mais ainda do que eu vivo e da minha vida para vocês, porque é o que eu quero, né? Trabalhar com a internet e mostrar meu dia a dia. Vou gravar minha rotina, mostrando como é morar sozinho e como é trabalhar com a internet. Sejam todos bem-vindos. E se quiserem ver mais ainda, eu vou deixar esse meu canal aqui, que lá tem tudo mais explicado e mostrando basicamente tudo o que eu passei, e meu Instagram mostrando o primeiro dia que eu internei e gravei todos os momentos difíceis que eu passei no hospital. É isso, Deus abençoe vocês e você não está sozinho. Fique bem e cuide de você, e você é importante.